Boa tarde a todos, eu sou o professor Lucas e na aula de hoje nós faremos a introdução do conteúdo de volume de prismas. Mas só relembrando o que a gente viu na nossa aula anterior, na nossa aula que a gente falou sobre a área de prismas, a gente vai só relembrar o conceito de prismas. Bom, o prisma ele é um caso especial de poliedro, né? Ele é um poliedro que possui duas bases paralelas entre si e iguais, cujo essas bases são um polígono qualquer, pode ser um triângulo, um retângulo, um hexágono, um pentágono, variadas formas. E possui também paralelogramos em sua volta, ou seja, nas suas faces laterais. Bom, e o que seria o volume do prisma? Bom, conforme a gente viu na aula passada, né, a gente aprendeu a calcular a área total do prisma, né? Na aula de hoje, a gente vai focar apenas na área da base e no valorzinho da altura do prisma. Ou seja, se eu tiver... Vamos começar com um prisma de base triangular. Ou seja, a base desse prisma é um triângulo. Se eu tiver um triângulo na base do prisma, qual seria o volume desse prisma? Qual seria a sua capacidade? É importante salientar que quando de volume, a gente está se referindo à sua capacidade, ou seja, quanto esse prisma comporta. Bom, então, se nós tivermos um triângulo na base desse prisma, qual seria o seu volume? O volume do prisma de base triangular seria o volume a área do triângulo multiplicado pela altura. Ou seja, a área da base multiplicado pela sua altura. Bom, e se nós tivéssemos outro tipo de prisma, um prisma de base hexagonal, como nós vimos na aula anterior, como nós faríamos para calcular o seu volume? Bom, seria o mesmo passo da regra geral, ou seja, nós calcularíamos a área do hexágono e multiplicaríamos pela sua altura. Esse princípio ele é garantido pelo princípio de Cavalieri, ou seja, quando nós multiplicássemos a área da base vezes a altura, encontraríamos o volume desse prisma hexagonal. Bom, muita gente pode estar se perguntando como calcula a área do hexágono. Bom, sendo um hexágono regular. E é importante também lembrar que para a aula de hoje nós estamos falando de prismas retos. Como a gente viu na aula passada, existem dois tipos de prismas: os oblíquos, que são aqueles inclinados, e os retos, ou seja, nós estamos falando dos prismas retos. Bom, para calcular a área do hexágono, nós repartiríamos esse hexágono em 6 triângulos, e assim a gente faria a multiplicação comumente. A gente botaria 6 vezes a área do triângulo e multiplicaríamos pela sua altura, e assim encontraríamos a sua capacidade. Bom, eu trouxe esses dois exemplos, né, para a gente calcular o volume, e na aula que vem a gente vai dar início ao conteúdo novo. Olá! Bem, é importante que a gente possa entender alguns conceitos. Bem, sabe-se que uma figura espacial, ela possui 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Por essa razão, as unidades de medida que servem para medir a capacidade normalmente vão estar elevadas ao cubo. Então a gente tem, por exemplo, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 metro cúbico, 1 milímetro cúbico e assim por diante, dentre outras unidades de medida de capacidade. Assim, a gente tem que o volume de um sólido geométrico qualquer, por ele ter 3 dimensões, normalmente ele vai ser expresso por uma unidade de medida de capacidade elevada ao cubo. A gente tem também outras unidades de medida de capacidade, como por exemplo o barril, o quarto, o galão, dentre outras. Mas nesta videoaula a gente vai dar preferência ou foco aqui para o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. Bem, agora é importante que a gente possa entender também as relações de equivalência entre essas unidades de medida. Primeiramente,
1 decímetro são 10 centímetros. Se 1 decímetro são 10 centímetros, pegando o cubo dos dois lados, a gente tem que 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Por quê? Porque quando a gente pega 10 centímetros ao cubo, a gente está pegando 10 ao cubo vezes centímetro ao cubo. 10 ao cubo são 1000, e 1000 vezes centímetros cúbicos são 1000 centímetros cúbicos. Agora, aplicando o mesmo raciocínio para o métrico são 10 decímetros. Então, pegando o cubo dos dois lados, a gente tem que 1 metro ao cubo, né? 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Isso implica que quando a gente for fazer uma conversão de uma unidade de medida de capacidade para uma outra imediatamente menor, a gente tem que multiplicar por 1000. E quando a gente for fazer uma conversão entre essas unidades de medida de capacidade para uma imediatamente maior, a gente tem que fazer a operação inversa da multiplicação, que é dividir, no caso, por 1000, certo? Agora o interessante vem agora. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? A gente vai precisar de alguma dessas informações para que a gente possa resolver a nossa situação, problema. Bom dia, pessoal. Retomando a nossa videoaula aqui, hoje eu trouxe para vocês aqui o volume do cilindro. O que seria o volume desse cilindro? O volume do cilindro seria a área da base vezes a altura, né? O que seria essa área da base? A área da base seria a área da circunferência. A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. E aqui a altura do cilindro. Aqui já a gente vai estipular aqui valores para a gente fazer um exemplozinho aqui rápido. Vamos supor que o valor desse raio seria 4 e o valor dessa altura seria 6. Como a gente tem como volume aqui π vezes r ao quadrado, que vem da área da circunferência, vezes a altura, que é a área do cilindro, vamos ter aqui o volume igual a 3,14. Lembrando que 3,14 é um valor aproximado para π, vezes o raio ao quadrado, que seria 4 ao quadrado, vezes a altura, que seria 6. Esse volume aqui seria, então, 3,14 vezes 16 vezes 6. Fazendo essa contazinha aqui rapidamente, esse valor vai dar em torno de 301,44 metros cúbicos. Não esquecendo da unidade, pessoal, unidade de medida. A unidade de medida de volume é metro cúbico, né? Como a gente pediu o volume pode ser tanto em metros cúbicos como em litros. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, como a gente achou 301,44 metros cúbicos, então esse valor a gente vai transformar. Beleza, agora dando continuidade dos conteúdos que a gente trabalhou, né? O volume do prisma e o volume do cilindro, a gente vai pegar outro problema agora, no caso, né? Para tentar abordar justamente essas ideias, essas concepções. Beleza, a questão já deve estar aparecendo aí para vocês. E ela diz o seguinte: um suco de frutas é vendido em 2 formatos de copos.
cilíndricos. Beleza, que é justamente o que a gente trabalhou, né? Copos cilíndricos. Aí por R$5 cada. Opa. Segue as figuras abaixo. Aí que você tem a primeira figura. A primeira figura a gente vai chamar de copo 1, no caso, né? E depois, o outro vai ser copo 2. Beleza. As primeiras considerações que a gente já consegue tirar com as figuras é o quê? A altura do copo 1 é o quê? 5 centímetros e a altura do copo 2 é o quê? 10 centímetros. De um para o outro é o quê? 5 para 10 é o quê? É o dobro, né? A altura. Mas olha quanto é que é o diâmetro. O diâmetro é o quê? 10 centímetros. E no outro é o quê? 5 centímetros. Opa! O diâmetro aqui já reduziu pela metade. Olha o que aconteceu. Bora ver se isso implica realmente no nosso cálculo, né? Beleza, o que ele pede? Determine qual dos copos é mais vantajosa a compra. E também falou que π é igual a 3,14, que é para a gente ter os valores mais exatos. Beleza, a gente vai resolver de duas partes. A gente tem as duas figuras, então a gente vai separar copo 1, copo 2, vai calcular o volume de cada um e vai comparar posteriormente para tentar responder a questão. O primeiro volume é o quê? A gente tem que é um cilindro, então o que vai ser o volume? A área da base vezes a altura. A base é o quê? É um círculo. Então vai ser πr ao quadrado. Aí vezes a altura, que a gente vai chamar de h. Hzinho. Aí beleza, então vai ser o quê? 3,14 vezes... Quem é o raio? Beleza, eu tenho que o diâmetro do meu primeiro copo é o quê? É 10 centímetros. Então o raio vai ser justamente a metade, 5. Então vai ser 5 ao quadrado, aí vezes... A altura é quanto? 5. Então vai ser 3,14 vezes 5 ao quadrado é o quê? Dá 25. Aí vezes 5. Só repetindo. Aí beleza, se você fizer efetuar essa multiplicação, vai dar o quê? Vai dar 392,5 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos justamente porque a gente está calculando o volume, e que está em centímetros. Aí beleza, agora vamos partir para calcular o volume do copo 2. A gente vai fazer a mesma ideia. Aqui a gente tem um cilindro, né? Então quem vai ser o volume? Vai ser a área da base vezes a altura. E a base é o quê? É um círculo. Então vai ser πr ao quadrado vezes hzinho que a gente chamou. Aí beleza, π a gente tem, que a questão deu, que é 3,14, aí vezes... Beleza, o diâmetro é 5. Quem vai ser o meu raio? Vai ser a metade. Vai ser 2,5. Então vai ser 2,5 ao quadrado, aí vezes... Quem vai ser a minha altura? 10. Beleza, então vai ser 3,14 vezes 2,5 ao quadrado, dá o quê? Dá 6,25. Aí vezes 10. Só repetindo. Aí beleza, se você fizer efetuar essa multiplicação, vai dar o quê? 196,25. Pronto, a gente já calculou os dois volumes, do copo 1 e do copo 2. Vamos para nossas considerações, conclusões no caso, né? Ó, o volume do copo 1 a gente encontrou que foi 392,5 centímetros cúbicos. E do copo 2 foi 192,25. Se você prestar atenção, é a metade. O copo 1 possui o dobro da capacidade do volume do copo 2. Então, beleza. Se os dois copos são vendidos a R$5, quem vai ser mais vantajoso para mim querer comprar, querer consumir, no caso, o suco? É justamente o copo 1, né? Porque ele possui o dobro. Por mais que a altura aqui não seja metade, só por causa que o meu diâmetrozinho é o dobro do outro copo, o volume automaticamente é bem maior. Realmente, a gente comprovou isso. E olha como essas noções dessa capacidade, saber, por exemplo, calcular de um e do outro, a gente consegue concluir, por exemplo, ganhar assim a maior vantagem, né? Na hora da compra dos dois copos. Olha como a matemática ela é importante realmente para esses tipos de situações e tudo. Então, você sabendo o volume do cilindro, você conseguiria, né? Se virar muito bem nessas